do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! O programa SOS Guará recebeu reclamações dos moradores do bairro Coeb Sacavém sobre problemas de infraestrutura nas ruas 10 e 13. O esgoto corre a céu aberto, as vias estão cheias de buracos e carros têm dificuldades para trafegar na área. O bairro é Coeb Sacavém, as ruas 9 e 10. A situação desse lugar é de extremo abandono. Aqui, o esgoto corre a céu aberto, dia e noite. Passar por aqui de carro é quase impossível. Os buracos e a lama fizeram do local um quebra-cabeças. E se arriscar, é complicado. A situação aqui é meio difícil. Aqui, quando realmente chove, parente, fica aí dando no meio da canela de água aí, ó. Aí fica difícil, uma situação dessa aí, a gente não pode às vezes nem passar, entendeu? Até a pé, transitar pelas ruas se torna difícil. Quem mora no local reclama da falta de interesse do poder público. Ninguém não olha para essa situação aqui, a gente sofre ali em cima, entendeu? E além disso, prejudica os carros, enfim, tá uma vergonha. Eles não enxergam nada. A rua tá cheia de buraco, aí por todo canto tá tudo cheio de buraco. Aí quebra uma peça da moto, quebra a peça de carro e eles não veem isso aí. E aí tem que pagar em PVA, tem que... Rapaz, sinceramente, não dá para acreditar, entendeu? As crianças da rua se divertem tendo esgoto como brincadeira, não sabendo elas os problemas que isso pode gerar. E é uma vergonha, né? Uma vergonha, e nós sofremos, nós temos o direito, né? Temos o direito de melhorar para o nosso bairro. A situação, que já é complicada, fica pior quando chove. Toda a área fica alagada. Rapaz, fica aí dando no meio da canela de água aí, ó. E mesmo pagando os impostos, os moradores do Coeb Sacavém não veem nenhum benefício no bairro. E além disso, prejudica os carros, enfim, tá uma vergonha. É importante que as autoridades de competente olhem para isso aqui que a gente não aguenta mais. Não tem retorno e é uma vergonha, né? Uma vergonha, e nós sofremos, nós temos o direito. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informa que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar a situação das ruas. A CEMOSP disse ainda que a gestão atual está com frentes de serviços de recuperação asfáltica nas principais avenidas e percursos de ônibus de São Luís. A Vigilância Sanitária Municipal alerta para os riscos de veículos abandonados na cidade. Carros que ficam por vários anos até em cima das calçadas se transformam em reservatório para a criação do mosquito transmissor da dengue. Nossa equipe de reportagem encontrou até ambulâncias abandonadas. Os carros abandonados estão espalhados em diversos pontos da cidade, onde até um caminhão em estado de desuso pode ser encontrado. Esquecidos há muitos anos pelos seus donos, eles estão tomados pela ferrugem e pelo desgaste do tempo, envelhecendo a paisagem da cidade e comprometendo a mobilidade urbana. Na rua São Pantaleão, no bairro Madre Deus, 2 carros foram abandonados. Este no meio da rua, este outro em plena calçada, atrapalhando a passagem dos pedestres. A suposta dona dos veículos não quis gravar entrevista, mas alegou que os carros possuem documentação e que um dos veículos só está em cima da calçada por solicitação da CAEMA, que precisou fazer trabalhos na encanação e não colocou o carro de volta na rua. Mas pelas condições dos veículos e pelas informações dos moradores, os carros já estão parados há muitos anos. Um problema urbano e também de saúde pública, uma vez que os carros servem como criadouro para o mosquito da dengue. Nós temos alguns locais, né, estratégicos, a exemplo da Funasa, aqui no bairro da Jordoa, onde nós consideramos um ponto estratégico. Temos a questão do Detran, né, a Polinter, onde há um acúmulo grandioso de viaturas, e viaturas que estão por muito tempo estacionadas, né, sem o recolhimento necessário por parte do proprietário. Esses veículos, naturalmente, com as chuvas, a água caindo dentro desses veículos, ela vai se acumular, vai ficar estagnada e, com certeza, fazer a criação do mosquito da dengue.
Apesar de reconhecer os riscos à saúde, no setor de transportes que fica em um dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, é possível encontrar várias ambulâncias e carros em estado de desuso, oferecendo riscos para as pessoas que moram nas proximidades. Solicitamos da própria prefeitura, né, se é um órgão municipal, é que esses carros tenham um destino final, né? Eles têm que ser leiloados, eles têm que ser retirados desse local para não criar um problema de saúde pública para a população, tá? Porque com certeza vai criar. A Secretaria de Trânsito e Transportes disse que realiza remoções de veículos abandonados que obstruem a via pública, assim que constata a situação. A SMTT informa que a população também pode solicitar a remoção dos veículos através dos telefones da ouvidoria da SMTT 156 ou pela Central de Operações de Trânsito 3214-1123. A falta de sinalização causa bastante transtornos aos usuários de transporte coletivo em São Luís. Não há placas informando onde é a parada de ônibus e no terminal do anel viário não existem placas e falta estrutura mínima para passageiros e ônibus. Pegar um ônibus em São Luís nem sempre é uma tarefa fácil. Talvez seja, e olhe lá, para quem mora na cidade. Mas para quem não mora... Você não é daqui, tá complicado pegar ônibus aqui na cidade? Tá, um pouco. Por quê? Porque eu não sei para onde o ônibus vai, não sei como é que chega nos lugares e ninguém informa. Não tem placa? Não, de jeito nenhum. Ninguém informa para onde a gente vai, deixa de ir, eu pergunto, a pessoa diz que passa, a outra diz que não. Aí fica meio difícil. Porque na Praça Deodoro, onde teoricamente deveria ser mais fácil, por ser o local onde circulam quase todos os ônibus da capital, a falta de sinalização deixa muitos usuários confusos. Com certeza, até porque aqui se trabalha com duas vias, alguns bairros são do outro lado, alguns são aqui, aí fica meio confuso, a gente não sabe exatamente, quem não conhece fica perdido. E aqui no anel viário a situação ainda é muito pior. Porque além da falta de sinalização, dos abrigos precários e da demora nos ônibus, os usuários ainda sofrem com a buraqueira que tomou conta do terminal. E o terminal aqui também não tem uma placa de sinalização. Não tem, e tá cheio de buraco, e talvez os ônibus nem querem passar por aqui, porque é cheio de buraco e cheio d'água. Aí quando passa o ônibus, aí na hora tem um buraco muito fundo e o ônibus acaba quebrando. Na Câmara de Vereadores, um projeto de lei, se aprovado, pretende solucionar esses problemas. Mas nós iremos acompanhar e entendemos que o nosso prefeito irá dar prioridade, porque, como coloquei, é uma questão de gestão. E isso é prioritário. Não só você ter a segurança e um transporte coletivo eficaz, mas também, ao esperar esse transporte coletivo, você também precisa estar bem abrigada. Mas enquanto a situação não se resolve... Aqui no anel viário, a areinha é uma vergonha. O centro da cidade está uma vergonha. A Secretaria de Trânsito e Transportes disse, através de nota, que a colocação das placas de sinalização para os coletivos faz parte de um plano de reestruturação da sinalização nos bairros que já foi iniciado e que a prioridade é para as áreas em frente às escolas. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. E no próximo bloco vamos ver que o número de homicídios aumentou na região metropolitana de São Luís. E ainda hoje, uma entrevista com o secretário adjunto da Vigilância em Saúde, Alberto Carneiro. É um instante só. Estamos de volta e nos 6 primeiros meses deste ano, o número de assassinatos em São Luís aumentou 40% se comparado com o mesmo período de 2012. Devido ao alto índice de violência, a Delegacia de Homicídios da capital reforçou o plantão e conseguiu esclarecer 90% dos casos. Em números, foram registrados 436 assassinatos de janeiro a junho, sendo 125 casos a mais que no mesmo período do ano passado, que teve 310 crimes de morte. Aqui neste local, o jovem Michael Kevlin, de 19 anos, foi executado com 15 tiros na frente de várias pessoas no dia 25 de junho. Ele foi o número 52 na lista dos 70 homicídios que aconteceram no mês passado. Entre os crimes de junho, um que chamou a atenção foi a morte de uma criança de 10 anos, que foi degolada e teve a língua cortada
cortada. Neste caso, em pouco tempo, a polícia chegou aos suspeitos do homicídio. Outro caso resolvido foi a morte de um presidiário estrangulado no dia 15 na cela da casa de detenção. De acordo com a delegada geral, a rápida elucidação desses crimes violentos contra a vida são resultados da nova metodologia de investigação, entre elas o reforço do plantão de homicídios. A Delegacia de Homicídios faz o primeiro atendimento no local do crime. Nós temos plantonistas que fazem esse atendimento dia e noite. E isso tem propiciado à polícia uma capacidade de elucidação de 90% dos homicídios. Mesmo com a estratégia, o fato é que julho, igual ao mês anterior, começou com vários assassinatos. Foram 4 só nos primeiros dias. O governo do estado, em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, executam um plano de contingência da raiva no Maranhão. 10 municípios foram definidos como prioridade nesta etapa de ações epidemiológicas chamadas Plano Piloto. São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, Humberto de Campos, Barreirinha, Cajapió, São Vicente, Viana e São João Batista. Este plano servirá de base para os demais municípios do estado. Para conversar conosco sobre este assunto, o SOS Guará convidou o secretário adjunto da Vigilância em Saúde, Alberto Carneiro. Prazer recebê-lo. Prazer, Mônica. Vamos começar contando da história da raiva no Brasil. A raiva é uma encefalite cuja consequência pode ser fatal, normalmente leva a óbito. Existe na história relato recente, nos últimos 10 anos, de um caso em Pernambuco, de um ser humano que conseguiu ser tratado, porém ficou com sequela, porque algumas sequelas são irreversíveis. Por conta disso, há mais de 5 décadas que existe vacina antirrábica gratuita, disponível em todo o país. Essa vacinação ela é para cães e gatos. No caso dos animais domésticos herbívoros, quando existe foco, são vacinados bovinos, são vacinados equinos e são vacinados outros ruminantes. É uma doença que acomete qualquer animal doméstico ou silvestre, né, qualquer ruminante doméstico ou silvestre, e até os marsupiais. Por isso está falando de morcegos que transmitiram já no Brasil. Os quirópteros. Considerando a situação da raiva, o Ministério coloca sobre 2 focos. Primeiro, quando acomete animais silvestres e quando acomete animais domésticos. Os animais silvestres são animais de vacinação difícil. Não se consegue vacinar raposas, não se consegue vacinar cervídeos, não se consegue vacinar quirópteros, mas se consegue vacinar cães e gatos. A vacina é gratuita para cães e gatos, principalmente porque são animais que ficam mais próximos do homem. No Maranhão, quais foram os últimos casos que nós tivemos? Entre 2011 e 2013, já neste ano, nós tivemos 6 casos. 2 casos, o primeiro em 2011 em São José de Ribamar, o segundo em Passo do Lumiar, em 2012, 2 casos em São Luís e agora em 2013, um caso em Humberto de Campos e outro em São José de Ribamar. Todos esses casos foram pela variante 2, a variante canina. E cão é vacinado. Esse é o grande nó da questão. O Estado passou a ser uma referência nacional e mundial, no caso das Américas, porque nós estamos tendo ainda casos o vírus está circulando no Estado e é preciso que as autoridades em saúde, vigilância de saúde, municipais, atentem para isso e a qualquer caso de agressão de qualquer cidadão por um animal silvestre ou doméstico, a vigilância em saúde tem que ser comunicada com a máxima urgência, notificação compulsória. O que tem que fazer? O que a vigilância em saúde já fez ao longo desse tempo? Capacitou todos os gestores municipais, de modo que a atenção primária funcione interligada com a vigilância epidemiológica. Chegou no posto de saúde de um povoado de Tutóia, um paciente que relata que foi agredido por um cão. Imediatamente, além da medicação prescrita para ele, soro, vacina, de acordo com o caso local de agressão, o posto notifica imediatamente para a vigilância epidemiológica de Tutóia para notificar a nossa vigilância e vai se fazer um rastreamento da vida daquele cão, né? Quais os contatos daquele animal. E o que se recomenda nesses casos, Mônica? Primeiro... Todos serão monitorados que tiveram contato com o cão?
todos monitorados e, além disso, o cão não deve ser abatido. Ele não deve ser sacrificado, então? Exatamente. Em todos os casos, o que acontece? Na maioria dos casos, quando o cão é um agressor, que é mais fácil de ser pego do que um gato, ele é abatido, ele é sacrificado. Né? Porque a pessoa fica com tanta raiva do animal e acha que vai resolver o problema. Não resolve. Primeiro, por que não resolve? Abate, enterra e fica difícil o diagnóstico. Primeiro, o animal tem que ser mantido vivo para que seja avaliado. Um cão, quando está com o vírus da raiva na saliva, né, quando ele morde alguém, e se o vírus estiver na saliva, ou seja, ele é um passível de contaminar, ele está na fase terminal da doença. Isso é pesquisa de mais de 50 anos. Né? Passei um mês estagiando sobre raiva em Brasília só com isso. Está na fase terminal da doença. Isso quer dizer o seguinte, que ele vai passar a ter hidrofobia, que é medo de água, vai ficar sem comer, vai paralisar o trem posterior, vai ter uma paralisia do trem posterior e vai morrer em 10 dias. Então, isso é um curso natural. Uma vez agredido, comunicado à autoridade sanitária, ela vai investigar o cão, vai ficar preso e vai observar o comportamento dele. O que acontece? Se você soltar esse animal numa BR, ele vai ser atropelado. Perde-se aí todo um referencial. Ele pode agredir outras pessoas e outros animais. Então tem que ficar observação. Isso eu recomendo a todos os ouvintes, que uma vez sendo agredido por um cão, ou um gato, ou qualquer animal doméstico, comunicar à autoridade sanitária e o animal fique em observação. Nunca sacrificar o animal. Às vezes, Mônica, o cão agrediu, não foi pelo vírus rábico. Foi porque ele estava comendo e tentaram tirar a comida do cão. Foi algum motivo. O animal foi um motivo de defesa. Não foi pelo fato de estar contaminado. Vamos explicar então, para quem tem cães e gatos e está em casa, qual a orientação? Bom, é preciso, toda vez que tiver campanha em seu município, levar o animal ao local da vacinação. Levar e fazer a contenção. O vacinador não conhece o animal. Então, uma das grandes dificuldades é que, às vezes, a pessoa proprietária do animal não contém o animal para o vacinador. Segundo, o período da campanha ele é exclusivo. Faz-se num período para imunizar todos os cães, para evitar que o vírus continue circulando. Ok. É muito importante isso, não perder a vacinação e ter sempre em mente que aquele animal é um animal de companhia. Você não quer que o animal adoeça, então ele tem que ser vacinado. Ok, obrigada pela sua participação. E no próximo bloco você vai assistir uma entrevista com o mega empresário Arione Diniz. Daqui 3 minutinhos. Estamos de volta para o nosso bloco de entrevistas de hoje aqui no programa SOS Guará. E hoje o SOS recebe um cidadão que é um exemplo de superação na vida pessoal e profissional. Nascido em Catolé da Rocha, interior da Paraíba, trabalhou na roça, enfrentou a seca nordestina, foi servente de pedreiro, balconista e hoje é um mega empresário, dono da maior rede de franquias de óticas do país, com mais de 620 lojas espalhadas nas 27 unidades da federação e faturamento anual de mais de 400 milhões de reais. Eu estou falando de Arione Diniz, grande amigo, é um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é meu, Mônica, muito obrigado. Parabéns pelas instalações, o programa cada vez mais bonito, viu? Arione, eu quero pegar um gancho, um link das ruas direto aí desse país, dessa onda de protestos, se isso de alguma forma atingiu você como empresário, já que houve também alguns baderneiros que quebraram algumas lojas por aí afora. Então, atinge todo o segmento da sociedade, qualquer negócio que esteja dentro de um país, né, está sofrendo, né? Você vê as estradas, né, o produto para chegar até as empresas, enfim, essas concentrações no centro, ela traz problemas de natureza em função do desgaste que causa na cidade e o faturamento das empresas que cai bastante e o medo que recai sobre os funcionários. Quando vem uma manifestação dessa, fica gerente, vendedores, tudo já numa preocupação muito grande de evitar um quebra-quebra na loja, né? Essa semana, a partir de segunda-feira, teremos a marcha dos prefeitos em Brasília para reivindicarem, né, melhorias, no momento da receita dos municípios. Se houvesse uma marcha dos empresários, quais seriam as principais reivindicações? Eu acho que os empresários deveriam estar se juntando a todas essas manifestações no Brasil e os empresários têm que estar na linha de frente, cobrando, junto com essas pessoas de bem, essa carga tributária que nós pagamos da maneira até injusta, em função que o retorno é muito pouco em relação
o que se paga de imposto, né? E as pessoas físicas que reclamam, e com razão, os empresários pagam muito alto, né? Dentro das suas empresas, 35% da riqueza vai para os cofres do governo, e isso não traz nenhum retorno, né, para a saúde, para a educação, para tudo que esse país merecia estar num patamar bem melhor do que está hoje. Queria falar que, apesar da carga tributária abusiva, você tem feito grandes investimentos nas óticas Diniz, inclusive agora com um grande laboratório que será instalado em São Paulo, é isso mesmo? As óticas, elas sofrem de uma maneira geral. Hoje existe no Brasil 23 mil óticas e todas dependem das grandes multinacionais, de desenvolver lentes especial na hora de fazer um óculos. Então a entrega, a logística de entrega é a pior das coisas. Quando o óculos às vezes sai com uma diferença, você tem que retornar isso para a indústria e muitas vezes o consumidor fica imaginando que é a ótica a culpada disso, na hora de entregar o óculos com a pontualidade que deveria entregar. No entanto, eu quero ressaltar aqui, aproveitar o seu programa para dizer que alguns óculos, na maioria 20%, depende das grandes multinacionais. Então, como o Brasil tem uma logística muito ruim de entrega, através dos Correios, que é um monopólio, termina as empresas sendo prejudicadas. Então a Ótica Diniz resolveu fazer um mega investimento para ficar independente, não ficar mais refém dessas grandes multinacionais, que eu não vou citar o nome aqui, mas são 4 que dominam o mercado mundial hoje. Isso vai baratear o custo para o consumidor final desse Isso produto? vai agilizar, vai dar qualidade, vai agilizar a entrega e vai reduzir em 30% mais barato do que o consumidor paga hoje. Eu sei que tem uma lista de espera de pessoas querendo também ter uma franquia das Óticas Diniz. Você sempre priorizou funcionários, né, da rede e agora você estava me falando que há a possibilidade no Rio e São Paulo de quem tem uma outra bandeira de se juntar à Ótica Diniz. Então, a Diniz ela conseguiu fazer o seu projeto de expansão chegar em todos os estados do Brasil. A questão de São Paulo e Rio é que lá, diferente de outras cidades, que tem um franqueado para cada região, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, vamos implantar um número maior de franqueados. Por isso estamos convidando o pessoal que tem óticas naquela região para vestir a marca da Diniz. Ou seja, o cidadão tem 3, 4 óticas, mas a marca dele ele não consegue investir em mídia e quer estar diante de um guarda-chuva, de uma marca como a Ótica Diniz. Então, esse é o projeto grandioso de expansão em São Paulo e Rio. Vamos montar 100 lojas agora na capital e mais 50 lojas no Rio de Janeiro até o final do ano. A Ótica Diniz já tem 110 lojas em São Paulo, mas isso é nos interior. Na capital é um projeto que vamos iniciar agora, temos 10 lojas e vamos chegar a 100 unidades em São Paulo. A gente sabe que o óculos é um produto que está muito associado à questão da moda, fashion, é um produto, né, muito valorizado, mas é também uma questão de saúde pública. E a gente tem visto algumas campanhas educativas, né, das Óticas Diniz, catarata, agora você estava falando que vem a campanha miopia, glaucoma. Importantíssima essa função que você está fazendo social, que deveria ser feita pelo governo, né? Tanto o governo como o CBO, né, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles poderiam estar desenvolvendo campanhas de orientar, como o governo faz na área de trânsito, enfim, outras questões importantes para conscientizar a população do que diz respeito. No nosso caso, é alertar a população de fazer pelo menos um exame por ano, a cada ano, né, realizar um exame com o nosso profissional, que é o oftalmologista, na questão da miopia, o astigmatismo, o glaucoma, a catarata, são doenças silenciosas que às vezes quando você percebe já não dá mais tempo para fazer alguma coisa. Com certeza, na escola particular do meu filho, ele é obrigado a fazer no começo do ano anualmente esse exame para comprovar que a criança não tem nenhum problema de visão, que isso não vai comprometer o aprendizado. Fica a sugestão para os nossos parlamentares criarem uma lei que obrigue a rede pública, não só a criança a realizar o exame, mas o governo dá gratuitamente esse óculos, né? Porque é uma questão de saúde pública. Quero agradecer a sua participação e que você faça suas considerações finais. Agradeço mais uma vez o carinho do convite, tá? Parabenizando toda a estrutura, né, as grandes instalações modernas da TV Guará. E dizer que a Ótica Diniz vai lançar mais uma loja aqui em São José do Ribamar, tem outra em Barreirinha, e ultrapassou a marca dos 20 cidades hoje. É uma das cidades que tem maior número de lojas, né, só perdendo para São Paulo. E a Ótica Diniz nasceu em São Luís, eu devo muitos maranhenses, né, de fazer essa marca ser uma das mais bem avaliadas. Estamos entre os 10 maiores anunciantes do mercado nacional. Eu devo isso ao Maranhão,
a todas as pessoas que nos ajudaram a construir esse legado. Obrigado, Mônica. O Brasil que deve muito a você por gerar emprego e renda nesse país que precisa tanto disso. Obrigado, querido. Obrigado. E o programa SOS Guará fica por aqui. Nós voltamos a nos encontrar amanhã a partir das 6 horas. Para fazer sua denúncia, basta ligar 3194-1980, 9194-6774 ou envie seu e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela companhia e até amanhã.